Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para estudar sobre o livro de Apocalipse e em particular nessa feita sobre o capítulo de número 10, né? A pedido da nossa presidente senhora, a irmã Lucijane. Está sendo feito um estudo todas as sexta-feiras, todos os finais de semana, sobre cada capítulo do livro de Apocalipse. Isso vai ser até o final do livro, eu acredito. Nós falamos com os irmãos a semana passada sobre os 7 selos, né? Onde abriu-se ali um espaço entre o 6º e o 7º selo, para a gente falar sobre os 144 mil selados. Agora hoje, por coincidência, nós estamos num assunto onde está falando sobre as 7 trombetas e também abre um espaço onde João ele vai falar sobre 7 anjos e o livrinho que esse anjo forte pediu para ele comer, né? Então esse texto está no capítulo 10 de Apocalipse. Eu vou tentar aqui de uma maneira mais rápida, se não der para falar todo o capítulo, mas pelo menos parte dele nós vamos falar. Eu não vou poder lê-lo completamente, mas eu vou ler versículo a versículo para a gente ir estudando, para ficar mais fácil. Então vamos lá, o tópico do capítulo 10 é os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Diz assim o primeiro versículo: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Como eu disse no outro vídeo, a Bíblia, o livro de Apocalipse e a Bíblia são cheios de linguagens, né, metafóricas. E aqui tem João, ele continua com essa mesma linguagem. Eu vi um anjo forte descendo do céu envolto em nuvem. A Bíblia tem várias histórias onde Deus se manifesta dentro de nuvem, né? Deus se manifestava na coluna de fogo à noite, lá com o povo de Israel, se manifestava na coluna de nuvem, protegendo o povo de Israel. Jesus, no Monte da Transfiguração, Deus se manifestou numa nuvem ali, Deus se manifestou a sua glória no Monte Sinai, lá com Moisés, dentro de uma nuvem. Então aqui também João fala sobre o anjo que desceu do céu envolto em uma nuvem com o arco-íris. O arco-íris, todos nós sabemos que foi um sinal de paz, um sinal de conforto que Deus deu para o povo. Lá na época de Noé, quando acabou o dilúvio, Deus fez um pacto com Noé, um pacto de jamais destruir a terra novamente com água, né, com o dilúvio. E esse anjo ele desce com a cabeça, com o arco-íris sobre a sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como uma coluna de fogo. Aqui nós vemos aqui uma descrição do próprio Jesus. E existe uma controvérsia, alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que não era o próprio Cristo, mas aqui as descrições desse anjo forte, ele se mostra como se fosse o próprio Cristo. Nós não vamos entrar no mérito da questão, se é o Cristo ou não é. Eu, particularmente, acredito que aqui está falando do próprio Cristo, né? No versículo 2 diz o seguinte: tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Preste atenção observe bem que esse anjo ele desceu do céu em nuvem com o arco-íris, um pacto que ele ia fazer, um pacto que Deus já tinha feito com o homem, que era o pacto de não destruir a terra mais com água, né? Aí a Bíblia fala que ele desce com um livrinho aberto. Esse livro não é mais aquele outro livro lá do capítulo 5 de Apocalipse, que pode ser traduzido como rolo, um pergaminho. Esse livro aqui já é mais a palavra, a mensagem, que ele desceu aberto. Observe bem que nós estamos entre a 6ª e a 7ª trombeta, né? O 6º e o 7º selo. O 7º selo é o final de tudo. A 6ª trombeta, para a 7ª trombeta também, é o fim de tudo. E aqui abre-se um intervalo para a pregação da palavra, para que ninguém seja achado no dia da volta do Senhor como inocente que nunca ouviu falar de Cristo. Então veja bem que ele desce com um livrinho aberto na mão e os seus pés, mostrando que a autoridade dele e que a palavra de Deus, aqui fala, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra.
Isso, numa linguagem mais clara, para que os irmãos possam entender, está mostrando sobre a abrangência da palavra, que ele desceu com o livro aberto e a sua palavra ela ia ser pregada em todos os cantos da terra. No mar e na terra, não ia ficar nenhum espaço que não fosse pregado a palavra do Senhor. No versículo 3, nos diz o seguinte: e bradou uma grande voz, como ruge um leão, né? Nós sabemos que o leão é o animal, é o rei das selvas, é onde o leão ruge, todo mundo se cala para ouvir, uns de medo, outros de respeito. Mas a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Quando, para a gente voltar lá, lá na época lá de Jacó e tal, quando ele foi abençoar os filhos, ele chamou Judá de leãozinho, e nós sabemos que Jesus é descendente da tribo de Judá. Então, no versículo 3 fala que e bradou uma grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, deferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Ou seja, a voz ela foi como um trovão, abrangeu toda a terra. E olha só o que João fala no versículo 4. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever. João ouviu o que os trovões falaram. E ele falou, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo, já não era mais a voz do anjo, né? Que bradou como voz de trovão. Vamos sim, explicando versículo a versículo para que as pessoas que possam me ouvir possam compreender melhor. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. João quis escrever o que ele ouviu, mas ele foi proibido por uma voz do céu. A Bíblia não fala que voz é essa, se é de outro anjo, se é do próprio Deus, se é de Jesus, mas ele ouviu uma voz e falou, não escreva o que essa voz bradou. Então nós não vamos aqui levantar especulações sobre o que essa voz disse, porque não nos compete, porque a Bíblia mesmo não diz. Agora, um negócio importante, irmão. Nós vemos isso acontecendo em outros personagens da Bíblia, né? Quando Paulo, a Bíblia fala que ele foi arrebatado em espírito, e ele mesmo falou, conheci um homem que na carne não sei, no espírito não sei, mas ele foi levado ao 3º céu, e lá ele viu coisas inefáveis, coisas grandes, que ele não podia revelar. Então aqui João também não pôde revelar o que ele ouviu, talvez coisas terríveis que ia acontecer, mas que ele não pôde passar, escrever e deixar claro para nós hoje, estudiosos da Bíblia, né? Para que hoje nós estivéssemos aqui falando com os irmãos. Versículo 5. Então um anjo que via em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Olha só, o anjo estava sobre o mar e sobre a terra, novamente mostrando que nós não podemos esquecer que o anjo ele desceu do céu em nuvem, coberto por uma nuvem, coroado por um arco-íris e com um livro na mão. No versículo 5 diz, então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Olha só, esse anjo poderoso que tem pernas de coluna de fogo, né? O seu rosto era como o sol, ele levantou a mão para o céu. No versículo 6, diz o seguinte, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Quem que vive pelos séculos dos séculos? Deus, né? Jurou por aquele que vive pelos séculos do século, que a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Olha só, observe bem as particularidades desse versículo 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Jurou por Deus. E nós temos alguns juramentos de Deus, algumas promessas de Deus na Bíblia, né? A gente vê Deus prometendo a Davi que jamais faltaria reino, pessoas no seu trono, descendência do seu trono no reino de Israel. Nós vemos Deus prometendo para Abraão um filho, nós vemos Deus prometendo para Jacó, para Isaac, nós vemos Deus prometendo para uma infinidade de pessoas. Tudo aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu, né? E agora aqui nós vemos o próprio anjo forte, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo, olha só, o mesmo que criou os céus e a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá mais demora. Queridos, Jesus estava jurando
que aquela palavra, aquilo que ele desceu, aquele livro que ele desceu, aquilo que ele veio para fazer, ele estava jurando por Deus que ia ser feito e que já não haveria mais demora. Observe bem que esse texto do capítulo 10, ele está no meio da sexta e da sétima trombeta. Não precisava disso aqui. Precisava ter a sexta trombeta, vinha a sétima trombeta e acabava, vinha o final. Mas aqui Deus está dando mais tempo para a humanidade. Deus está alargando mais a oportunidade para que o homem reconheça que ele é Deus e que o homem precisa da sua tão grande salvação. Olha só, aí ele avisa aqui, ó, que isso não vai demorar. Nesse intervalo aqui, ele fala assim, olha, já não haverá demora. Né? Por quê? Porque o sangue dos mártires do passado estão clamando a Deus. Por que está tardando tanto? Por que Jesus está tardando tanto a voltar? Por que ele está demorando a chegar, teoricamente demorando, né? Mas Deus não demora, Deus está agindo no momento certo, na hora certa, no momento certo. Então olha só, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Nos dias do sétimo anjo, que vai tocar a trombeta, a sétima trombeta, o sétimo anjo tocando a sétima trombeta, o texto diz que cumprir-se-á então o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? A Bíblia não fala do mistério de Deus, mas a Bíblia fala que aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Os mistérios de Deus para a igreja do Senhor será revelado nisso aqui. Onde a Bíblia fala que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Versículo 8. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo. Já não era mais um anjo, a mesma voz que ele ouviu bradando do céu para não falar o que ele tinha ouvido de dentro dos trovões, dos 7 trovões, estava falando com ele de novo. Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse livro aqui, irmão, não é literal, um livro literal. É a palavra. João estava recebendo uma ordem no versículo 8, para ele pegar o livro e anunciar o que estava no livro. Pegar aquele livro, pegar aquela palavra e anunciar. Não tardar em anunciar e não demorar em anunciar aquela palavra, porque já está chegando próximo o fim de todas as coisas. O desenrolar do livro, do pergaminho de Apocalipse está chegando no final. No versículo 9, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Irmão, olha que coisa impressionante isso aqui. Ele vai até o anjo e peça, me dá o livro, porque eu recebi uma ordem daquele do Deus criador dos céus e da terra, criador de tudo, né? Pega o livro da mão do anjo forte. E aí, quando ele chega e pede, o anjo fala para ele, olha, você vai pegar o livro, vai comer esse livro. Isso aqui mostra para nós que não é literal um livro de papel e nem de pergaminho. Você vai comer o livro. E quando você comer o livro, dentro de você ele vai amargar. Na sua boca ele vai ser doce como mel. O que o anjo está falando para ele? Olha, João, quando você pegar esse livro e anunciar a palavra nos últimos dias, a palavra e a minha presença é doce como mel para você. Mas quando ela desce para o estômago, ou seja, quando começa a fazer o efeito da palavra, né? Quando você começar a ver o efeito, quando pessoas vir contra você, quando o mundo se desabar contra você, quando tudo aquilo que você falar, parecer que você está nadando contra a correnteza, quando você lutar contra tudo e contra todos, por causa da verdade inserida nesse livro, você vai sentir um amargo na sua boca ou no seu estômago, porque vai doer, João. O que o anjo está falando para ele é isso, em outras palavras, irmão.
Tudo que você falar vai ser bonito, vai ser gostoso de ouvir, gostoso de falar. Mas o resultado, quando as pessoas vierem contra você, falar que Jesus não vai, esse negócio de Jesus voltar é conversa fiada, que isso não vai acontecer. A mesma coisa que aconteceu com Noé, quando ele pregava que vinha um dilúvio, o povo não acreditava. Isso pode querer frustrar a sua fé. Isso pode querer enfraquecer a sua fé. Isso pode querer fazer com que você desista de anunciar a palavra. Isso pode amargar no seu estômago. Mas, João, tenha firmeza. É doce como mel na boca, mas vai amargar. Jesus falou lá num dos seus dos evangelhos, eu não me recordo qual, que ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer guerra nas famílias. Né? Por que guerra na família? Porque uma pessoa aceita a Cristo na família, a família, se não aceitar Jesus, muitas vezes, na maioria das vezes, entra em guerra com aquela pessoa que fez um pacto com o Senhor. Então olha só, versículo 9, nós acabamos de falar, né? Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou, toma-o e devora, come a palavra, João, come a palavra, irmãos. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, você vai falar para o povo o seguinte, que eles vão introduzir a palavra no coração, eles vão guardar a palavra no coração, eles vão tatuar essa palavra no coração, eles vão internalizar essa palavra no coração. Depois que eles tiverem guardado, decorado, andando com essa palavra, eles vão ensinar essas palavras aos filhos. Eles vão inculcar essa palavra aos filhos. Porque, querido, como que nós vamos pregar uma palavra que nós mesmos não cremos? Então, por isso que o anjo está falando, coma a palavra, João. Alimente da palavra, viva da palavra. Porque quando você comer, alimentar, viver da palavra, você pode ter certeza de uma coisa, as pessoas vão se sentir atraídas pela palavra. Porque, queridos, uma coisa é você ter fome da palavra de Deus, ter fome de Deus. Outra coisa é o que está acontecendo no mundo hoje. O povo já não está tendo mais fome, mas o povo não está tendo apetite pela palavra. Porque a fome mata, né? A pessoa com fome, pela miséria de não ter alimento, ele morre por causa da comida, mas ele morre lutando por ter alimento. Agora tem muita gente morrendo, não é por causa da fome, é por causa de não ter apetite de alimento. E isso acontece também na vida espiritual. Nós temos a palavra, muitas vezes nós corremos, temos fome da palavra, mas não temos a oportunidade de ouvir a palavra. Mas o que está acontecendo hoje, na nossa atualidade, é a falta de apetite pela palavra. E a falta de apetite pela palavra é pior do que a fome pela palavra. A pessoa não tem apetite, ele não tem vontade de ler, ele não tem apetite de Deus, ele não tem apetite de fazer as coisas de Deus, de estar na igreja e arrumando argumentos A ou B para não estar na igreja. Ele perdeu a noção de saber a importância da comunhão, do partir do pão, ele perdeu tudo isso. As pessoas estão perdendo essa sede de Deus, esse apetite por Deus. E a Bíblia está mandando João comer a palavra. E depois que ele comer a palavra, ele vai poder anunciar a palavra. Olha que coisa mais espetacular esse capítulo 10. Vamos passar aqui para o versículo de número 10 agora. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Olha bem a resposta de João. Peguei o livrinho, comi a palavra, tudo aquilo que era para ser anunciado, para mim era lindo, bonito, porque a Bíblia fala que as coisas espirituais, elas são discernidas pelo Espírito, mas as coisas carnais, elas são discernidas pela carne. E para discernir esse livro, irmão, as verdades contidas nesse livro, somente pelo Espírito. E quem tem o Espírito, esse livro, as promessas desse livro, as promessas inseridas aqui, ela é doce como mel. Mas quando anunciamos aí fora, sem crer, sem ter convicção, pode ser meio insípido, né? Como a Bíblia fala sobre o sal. Se ele não fizer o seu trabalho, ele se torna insípido. Mas para aqueles que anunciam, ela é verdade, é mel, é doce na palavra. Pode amargar, porque o mundo vai recusar. Aí vem o versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. João,
É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nesse intervalo aqui, entre a sexta e a sétima trombeta, entre o final, entre o início do fim para o fim propriamente dito, nós vamos ter que anunciar a palavra, irmãos, para nações, para povos, para línguas, para tribos, para comunidades, para pessoas que ainda não ouviram, e para essas pessoas que muitas vezes estão seguindo o hinduísta, o shintoísta, o muçulmano, o budista, o que for de ista por aí, talvez vai amargar o nosso estômago, porque vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ter uma renúncia muito grande para a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Que Deus possa abençoar vocês, espero ter contribuído mais uma vez, e estamos aqui para ajudar e contribuir com essa tão grande obra que é anunciar o Evangelho do Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.